Oiê! Vamos falar de redação Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder trazer para os corretores da questão do que a gente tem de correção de redação de Enem, a gente vai analisar uma redação que ficou com a nota de 400. Então, se é um bom vídeo para a gente poder ter uma comparação, também é bem-vindo que os alunos vejam esse vídeo também, para poder ter uma ideia do que seria uma redação com nota 400. Vale lembrar que esse vídeo não é de forma nenhuma para poder se dar carteirada num professor ou o professor dar uma carteirada no aluno, no sentido de que isso aqui é uma redação para você poder ter noção que é 440 ou 400. Vale lembrar que existem vários fatores que fazem uma redação ter uma pontuação, e aqui a gente vai dissecar uma redação para a gente poder analisar por que tem 400 pontos. Pode ser que é uma pontuação de uma das competências, várias das competências, e sempre tem que ser analisada a redação completa. Então a redação vai estar aqui embaixo para vocês poderem conseguir dar uma olhada também depois. O tema da redação é da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi o tema de redação do Enem de 2019. E a redação é exatamente assim: o cinema e o Brasil. Há mais de um século o cinema vem trazendo o interesse da sociedade para ela, onde se tem condições para aqueles que já foram ao cinema e também para aqueles que não foram. E essa condição é a atração que ela faz com o seu público, deixando-os com vontade de voltar e assistir ao espetáculo que ali é disponibilizado. Sem falar nas pessoas que já tiveram oportunidade de frequentar o local e hoje assiste a essas artes cinematográficas em casa, na própria televisão. Porém, isso acaba prejudicando a estabilidade de alguns cinemas, fazendo com que o ranking no Brasil desça para o 60º país em relação de habitantes por sala. O cinema é cultura e deve ser aplicado em geral no Brasil, apesar de estereótipos que a sociedade cria com base naquilo que assiste e acaba repassando aquilo que viu para aqueles que ainda não puderam desfrutar da ação visual, deixando com gostinho de quero mais. Então a primeira coisa que a gente tem é que essa redação ela não escapa do que a gente tem de gêneros textuais, não é um poema que é escrito, não tem uma estrutura feita de outra alguma forma, não há alguma sinalização de numeração ou senão alguma forma de escrita que poderia fazer com que a redação ficasse com nota 0. Ela escreve 7 linhas, que são 7 linhas originais, então já começa a partir daí, a gente tem a possibilidade de recorreção. Quando a gente vai avaliar a competência número 1, a gente tem uma redação que ela vai estar no nível 3, significa que ela vai ter 120 pontos. O que acontece? É uma estrutura sintática regular e tem alguns desvios. O que a gente pode ver é que existem algumas falhas de justa posição, em que vai criar um período que vai desde a linha 1 até a linha 10. Então ele vai encadeando esses períodos, sem fazendo com que tenha uma divisão de pelo menos 3 momentos, que poderia ter sido um ponto final, uma vírgula, que poderia ter sido feito em 3 partes desse momento de texto. Além disso, a gente também tem truncamento, e isso vai atrapalhar com que a gente faz com que vai isolar uma oração que é subordinada de uma oração que ela é principal, que é no sentido do apesar dos estereótipos que a sociedade cria com base naquilo, então a gente tem essa separação que não deveria estar acontecendo. Além disso, também temos desvios de problema de grafia, então tem atraição em vez de atração, assistir em vez de assiste, tem também de acentuação, como pais e país, tem também de concordância, né, que ela faz com o seu público, deixando-os, na verdade que deveria ser deixando-o com vontade de voltar, e também de informalidade, dessa coisa do gostinho de quero mais. E com conta disso, né, a gente consegue perceber que são alguns erros e não poucos erros. Ela não vai ser avaliada no nível 1, porque justamente ela não apresenta uma estrutura deficitária e nem muitos desvios. Tampouco a gente vai ter ela no nível 4, porque ela não apresenta uma estrutura sintática boa e poucos desvios. Então perceber que a questão de gramática não é a questão de quantas vezes errou uma acentuação, mas toda a escrita do texto. Na competência número 2, a gente tem a mesma pontuação da competência número 1, que é de 120 pontos do nível 3. Então isso significa que a gente tem uma abordagem completa do tema, trata da palavra do cinema lá na linha 2 e da democratização na linha 1. E o que a gente vai ter é que, bem como as 3 partes do texto dissertativo e argumentativo, nenhuma delas ela é embrionária. Além disso, tem uma presença de repertório não legitimado em diversos momentos do texto, né? Então ele vai falar do estereótipo que a sociedade cria com base no que assiste, do ranking do Brasil que desce para o 60º país em relação aos habitantes, que isso se traz na base dos textos motivadores. Então a gente tem um repertório que não é legitimado e um repertório que sai dos textos motivadores, e ela não vai ser avaliada no nível 2, porque ela não recorre a muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Tampouco a gente vai ter 2 partes de texto dissertativo argumentativo embrionárias, ou uma conclusão que é finalizada por frase incompleta. Porém, ela não sobe para o nível 4 porque não tem o repertório legitimado e pertinente, e mesmo que não tenha o uso produtivo. Então, fica nessa pontuação.
Quando a gente fala na competência número 3, a gente tem uma pontuação de 80 pontos, ou seja, fica no nível 2. Isso vai acontecer porque a gente tem uma abordagem do tema de forma completa, um projeto de texto com muitas falhas, já que mesmo que apresente o desenvolvimento de algumas informações que ele vai discutindo. Então nessa redação ele começa falando como o cinema leva o interesse para a sociedade e depois uma condição oposta de atração que o cinema provoca naqueles que já foram. Depois disso ele vai tratar das pessoas que foram para o cinema e atualmente assistir essa arte em casa, pela televisão, e a partir desse ponto ele vai falar que a abordagem com que a prática de assistir filmes em casa prejudica o cinema, fazendo o Brasil cair no ranking de pessoas que participam da sala de cinema. Depois disso, ele implica que a sala, ele fala que a cultura tem que ser passada para todas as pessoas, por isso que ele se fala com uma cultura relacionada com o cinema, e apresenta os estereótipos que a sociedade cria a partir do que assiste, abordando o gostinho de quero mais, e que o cinema suscita, né? Então que o cinema apresenta. Aí a gente observa que tem um projeto de texto que tem muita sorte, porque o que acontece, né? A gente tem que um texto, ele está sendo defendido por... Ele seleciona algumas ideias, e nenhuma delas é ou gradual, ou segue uma linha de raciocínio, ou existe uma relação do que ela prejudica o acesso ao leitor e o raciocínio do que está querendo dizer. Então, a gente tem que, quando trata do prejuízo do cinema, ela não junta essa informação com a criação de estereótipos que a sociedade cria com base naquilo que assiste. Ou também quando tem a atração que o cinema provoca na sociedade e falar que o público frequenta o quanto e o que não frequenta. Então, além disso, a gente tem essas informações que preocupam com a relação entre elas, então eles vão reaparecendo em algum momento do texto, então tem um problema de planejamento de texto prévio, então a pessoa foi escrevendo conforme o fluxo de consciência, e nesse desenvolvimento dessas algumas informações, a gente percebe que a gente tem algumas informações, então a queda do ranking, que não é explicado. Existem algumas outras partes que também vão falando, como por exemplo, a aproximação dos que foram e que não foram para falar da atração que o cinema provoca, sem explicar essa atração, como que ela pode ocorrer em dois públicos diferentes. E aí o que vai acontecer, né? A gente não sabe das implicações, porque não é explicado, então isso fica como não é da nível 1, porque a redação não é tangente ao tema e sem direção, mas ela não é avaliada no nível 3, porque não apresenta projeto de texto com algumas falhas. A gente fala da competência número 4, a gente está no nível 2, então a gente tem 80 pontos. Então ela vai ser avaliada nessa tensão porque ela é uma estrutura de monobloco, então apesar de a gente ter uma redação que ela tem 3 partes colocadas, ela é um bloco apenas. Então a gente tem uma presença regular de elementos coesivos, que é característica do nível 3, porém, né, a gente tem essa questão do monobloco que faz com que a gente tenha uma redação com uma pontuação menor. Então, a partir daí, a gente tem algumas palavras, como por exemplo, o uso adequado de onde, a gente também tem o uso da palavra cinema como retomada de palavras, tem também o uso de sociedade, também essa condição, seu público, a gente também tem a palavra espetáculo, local, como retomadas de palavras do tema, e aí a gente também tem o uso das palavras porém, isso e apesar dos, e ação visual, que vai fazer com que a gente tenha alguns elementos coesivos. Então não tem repetição e nem inadequação, só que a redação não é avaliada no nível 1, porque não apresenta elementos coesivos de forma rara, então ela é mais do que rara, ela é regular. Por outro lado, a gente não pode avaliar no nível 3 porque ela tem uma estrutura de monobloco. Então, se tivesse uma separação dos parágrafos, essa redação poderia ganhar mais pontos. Por fim, a gente tem a competência número 5, que fica no nível 1, ou seja, 40 pontos. Então, a gente tem a presença de apenas um elemento de uma proposta de intervenção, que fica nas linhas 10 e 11, que é a ação que o cinema deve ser aplicado em geral no Brasil. Não vai ser avaliado no nível 0 porque a gente tem uma intenção de ou melhorar a situação do tema ou solucionar completamente com um elemento válido, que é o que deve ser feito. Porém, a gente não avalia no nível 2, por quê? Porque para poder fazer com que isso acontecesse, a gente deveria ter pelo menos 2 elementos válidos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, o que você achou dessa redação? Você acha essa redação possível? Você já lidou com essa outra redação? Como que você faria para você poder conseguir fazer com que essa redação ela tivesse mais pontos? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, que eu fiquei curioso. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e, inclusive, comentando sobre o que gostaria de ver nos próximos vídeos e até mesmo de sugestões de vídeos. Muito obrigado por esse tipo de comentário. Inclusive, caso você queira continuar estudando redação do Enem ou até mesmo de outros vestibulares, tem mais conteúdo lá no meu Drive para você estudar de graça.
Inclusive, caso você queira vir estudar comigo para você poder fazer redação de Enem ou ser corretor de redação Enem e saber como corrigir adequadamente, tem os meus 2 cursos aqui embaixo do vídeo para você poder acessar. Nesses 2 cursos você vai aprender tanto a parte de que você pode escrever de redação, como também, se você for corretor, como que segue um manual de cartilha de correção de redação Enem. Vale lembrar que esses 2 cursos estão no valor de R$40 e que, inclusive, se você não gostou dentro de 30 dias que você comprou, você pode pedir o reembolso desse curso do preço completo. Os cursos eles são atualizados semanalmente com novos conteúdos para você ficar sempre antenado e sempre ficar atualizado com tudo que acontece. Inclusive, caso você goste muito do meu conteúdo e você queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser pelo obrigadole@gmail.com ou, se não, pode ser pelo @alessandropr do PicPay. Se você não quer me ajudar exatamente dessa forma, mas quer me ajudar, se inscrevendo nesse canal, deixando uma curtida me ajuda demais. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!